Bom dia, gente. Sejam bem-vindos aqui à nossa oficina. Estamos na oficina agora de Arduino básico, programação e simulação utilizando a ferramenta do Tinkercad. Essa aqui especificamente é a introdução à modelagem 3D com o Tinkercad. Hoje o nosso apresentador é o professor Alessandro. Ele é professor do Departamento de Áreas Acadêmicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, IFG, onde trabalha desde 2009. Mestre em ensino de ciências exatas na área de ensino de ciências exatas pela Universidade do Vale Taquari, em Aleijado, Rio Grande do Sul, 2018. Graduado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Tocantins, UFT, em Palmas, Tocantins, desde 2005. Tem experiência na área de ciência da computação, atuando principalmente nos seguintes temas: robótica educacional, linguagem Scratch, impressão 3D, IoT, STEAM e pensamento computacional. E agora eu vou me apresentar. Eu sou a aluna Clara Campos Figueiredo, aluna do segundo ano do Técnico Integrado em Informática e sou monitora de robótica do projeto Meninas Cientistas e vou estar fazendo a mediação das perguntas do YouTube aqui com a nossa reunião. Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem, fiquem à vontade. Bom dia. Tá ok o áudio, né? Então, eu sou o professor Alessandro, né? Como a Clara apresentou. Eu estou aqui no IFG, no laboratório FMaker. Eu estou aqui sozinho na sala, por isso que eu estou sem máscara, tá? Eu vou fazer a apresentação daqui e no decorrer dessa apresentação eu vou mostrar o funcionamento da impressora, alguns dados aqui do laboratório FMaker. Atualmente eu estou como coordenador geral do laboratório FMaker e professor nas disciplinas do ADS, do integrado e também da EJA. Então hoje a gente vai estar trabalhando a ideia, a gente vai ver só a parte inicial, né, a parte bem prática e básica da modelagem 3D. Eu vou ficar meio de lado aqui porque minha tela está de lado, tá? Eu estou com duas telas para facilitar, mas acho que vai dar certo. Vamos lá. Então, o software que a gente vai estar utilizando é esse, é o Tinkercad. Primeira agenda, né? Não falei. Então, a gente vai trabalhar hoje, é um mini curso, né? A gente vai trabalhar o que é o Tinkercad, como utilizar o Tinkercad, um exemplo prático e algumas noções de impressão 3D. Esse conteúdo é bem extenso, né? A ideia é que a gente seja o mais sucinto possível e a gente consiga fazer uma prática básica aqui inicialmente. Então, o que é o Tinkercad? Ele é um software online desenvolvido pela Autodesk, né? A empresa, uma das empresas, as maiores empresas nessa área, né? De modelagem e de CAD, né? Com ele, o que a gente pode fazer? A gente pode criar objetos digitais em 3D, a gente vai fazer a parte da modelagem, desenvolver seu próprio estilo de design, né? Então a gente pode criar de acordo com a sua criatividade. A partir do momento que você conhece as ferramentas, você vai conseguir fazer todo tipo de modelagem, pelo menos a modelagem inicial, né? Conhecer o processo de design, né? E também a gente pode aprimorar projetos, ou seja, a gente pode editar arquivos, modelos 3D já prontos. A gente não precisa de criar o nosso modelo do zero. E também a gente pode preparar esse modelo para ser impresso. Então a gente vai ver as etapas, né, de impressão e como é que funciona, e a gente vai preparar esse modelo também. Então com ele é possível projetar peças de mais variadas geometrias de formas intuitivas e acessíveis. Então a facilidade, né, ele é bem intuitivo, bem fácil de mexer, então isso nos ajuda bastante. O Tinkercad possui recursos que podem ser considerados básicos, né, como eu falei, porém eles são suficientes para a gente iniciar a nossa jornada na modelagem 3D. A fonte, né, do Wishbox, hoje a gente tem alguns sites importantes com conteúdos a respeito do Tinkercad, de modelagem 3D básica, impressão 3D. É uma área que está em desenvolvimento ainda, né, mas a gente já tem bastante conteúdo na internet. Como é que a gente utiliza?
a dinâmica vai ser o seguinte, eu vou mostrar as instruções básicas aqui no slide e depois eu vou iniciar no próprio Tinkercad. Aí eu vejo aqui como é que eu faço a transmissão, aqui eu mudo de tela. Mas inicialmente a gente vai ver aqui, depois eu vou passar um link, né, para os interessados entrarem no site e acessar. Então aqui a gente tem a tela inicial do Tinkercad, onde a gente vai ter aqui do lado. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Espera aí, deixa eu só ver um negócio aqui. Acho que vai dar certo. Ah, não vai. Tá, mas aqui a gente tem. Eu vou mostrar aqui, depois a gente vê. A gente tem a divisão, né, do Tinkercad. Então, o Tinkercad ele é online, né, ele não precisa ser instalado no computador, a gente vai acessar tudo pela internet. Então, aqui eu vou ter os botões normais, né, de recursos, né, o copiar, o colar, o duplicar, o excluir ou refazer, os botões que a gente tem normalmente nos aplicativos, né. Aqui nesse recurso 2, eu vou ter uma movimentação do meu objeto. Então, aqui eu consigo movimentar o objeto que vai estar nesse plano de trabalho. Então, aqui é a nossa área de trabalho, onde a gente vai poder trabalhar com o objeto. 3, a gente tem as funções, né, algumas funções importantes que a gente vai utilizar. Então, a função de mostrar, de agrupar, de desagrupar. Então, a gente vai juntar objetos, né, agrupar objetos. Alinhar, virar também, né? E aqui no 4, a gente tem as formas básicas que a gente pode estar utilizando. Então, a gente vai trabalhar com algumas dessas formas. Na verdade, duas formas só, porque pelo nosso tempo é algo bem mais básico, né? Mas é uma só forma. Vou dar um zoom e volto aqui para explicar. Então, aqui a gente tem algumas movimentações. Então, a utilização do mouse é extremamente importante nesses arquivos de modelagem, né? Todo tipo de arquivo. Então, a gente até consegue trabalhar com o Tinkercad no celular, só porque a gente tem uma interação um pouco limitada. O ideal é que seja no computador pelas funções. É possível também trabalhar no celular. Então, aqui uma das funções, né, que a gente tem é de arrastar os objetos para o plano de trabalho, né, utilizando o botão esquerdo do mouse. Então, com isso, a gente vai conseguir colocar esse objeto no plano de trabalho e fazer as movimentações específicas desse objeto. Outro ponto importante para que a gente vai habilitar lá no aplicativo. Então, aqui, quando a gente entra no aplicativo, a régua é uma das ferramentas, né, que ela não está habilitada. A gente tem que habilitar essa régua para ela demonstrar e ela exibir as medidas corretas do nosso arquivo. Então, aqui, outra informação também que eu esqueci de passar, aqui no plano de trabalho a gente tem uma grade, né, a grade de ajuste do plano de trabalho. Então, nessa grade a gente tem como colocar aqui a milimetragem. Então, aqui a gente está com a grade de 1 milímetro. Então, cada quadradinho desse aqui, ele equivale a 1 milímetro. Então, aqui a gente tem as dimensões do objeto, né? Então, a gente tem um cubo de 28 por 28 por 28 milímetros. É o exemplo, né? A gente vai fazer isso lá também, mas é só para a gente ir adiantando. Outra função que a gente tem... Espera aí que eu já passei aqui, deixa eu voltar. Outra função que a gente tem aqui no objeto, né, quando a gente está no próprio objeto, que é a gente pode redimensionar esse objeto. Então, eu posso aumentar e diminuir esse objeto. Então, eu tenho algumas opções. Quando eu clico no objeto, né, uma vez, ele vai ativar, né, essas funções aqui. Então, eu tenho essa função aqui dessas duas setas para poder girar um objeto. Então, eu vou clicar e eu consigo girar, sempre utilizando o botão esquerdo do mouse, essa ação. Eu posso reposicionar clicando nesse conezinho aqui em cima. Então, se eu quero que o meu objeto fique em outra posição, eu posso clicar e arrastar, né, mas eu posso levantar esse objeto, posso tirar ele do plano de trabalho. E as outras opções aqui também são de redimensionar. Eu posso aumentar esse objeto.
Então, aí, já avançando um pouco sobre esse redimensionamento, eu tenho algumas interações ainda com o mouse de rede para redimensionar esse objeto. Então, por exemplo, segurando a tecla Shift, eu acho que não apareceu o Shift aqui. Ah, não, aqui, não, tá ok. Aqui, primeiro, eu estou deformando o objeto, né? Não tem a tecla Shift. Então, se eu clicar aqui e arrastar o meu objeto, ele vai aumentar de tamanho sem manter as proporções. Então, ele estava com 20, aqui no caso, né? Eu cliquei e arrastei, ele foi para 54, utilizando só o botão esquerdo do mouse. Então, aqui, utilizando o Shift, na hora que eu for redimensionar, eu vou manter essa proporção. Então, se eu clicar aqui nessa posição aqui e tentar arrastar, ele vai continuar a mesma proporção do meu objeto. Possível. Vou voltar aqui. Então, foi o que a gente viu, né? E agora a gente vai para... Vou ligar meu fone aqui, senão ele vai acabar descarregando. Então, agora a gente vai para a parte prática da nossa atividade. Então, a ideia acho que não mudou a tela ainda aí. Então, a ideia é a gente criar, né, desenvolver uma tag de identificação. Inclusive, eu creio que coloquei ali, já está imprimindo, depois eu tento mostrar para vocês. E para isso a gente já vai entrar no Tinkercad com essas informações que eu vou colocar aqui. Então, eu já criei um link para vocês acessarem. Aqui está dando um lag, eu não sei se já está aparecendo aí para vocês, mas o link, vocês vão clicar nesse link aí, que é o abre.ai/urusestack. A primeira janela que vai aparecer é essa janela da Autodesk. Você vai clicar em entrar na sua sala. Deixa eu só confirmar aqui se ele está dando esse atalho aqui corretamente. Deixa eu abrir no meu para ter certeza. Então, aqui está ok. Vocês vão acessar aqui na modelagem 3D, vai aparecer a oficina, né? Modelagem 3D. E para participar, vocês vão utilizar uma das contas de vocês. Utilize um Gmail ou Facebook e aí você já vai conseguir fazer o login na sala. Então, tem algumas perguntas aqui que eu estava falando e não acompanhei, mas da Stephanie, ela perguntou, né, a respeito da construção civil. Dá para a gente fazer algumas modelagens básicas para a construção civil, sim. Ele é algo bem básico, né? Dá para a gente editar. Dependendo do tamanho do STL, fica um pouco mais complicado, mas é possível editar, sim. Ele é gratuito, sim. Vocês podem utilizar uma das contas de vocês. Agora, o tema escuro, eu acredito que não tenha um tema escuro nele. Eu não cheguei a testar, mas eu acho que não tem. A gente pode abrir aqui. Então, Clara, se você puder colocar esse link, abre aí .urusestack no chat. Aí eu vou sair desse slide e depois acho que fica mais fácil das pessoas acessarem. Isso, obrigado. Então, agora eu vou parar essa transmissão e vou transmitir a minha tela aqui diretamente do Tinkercad.
Tinkercad. Só pegar aqui. Vocês estão rápidos, já tem 14 alunos. Depois eu vou... Deixa eu sair aqui primeiro, né? Parar. Agora deixa eu puxar aqui. Eu tô passando mais para essa parte prática, para depois a gente volta, eu vou passar algumas informações também do Tinkercad de forma geral. O nosso foco aqui hoje é utilizar a modelagem. É claro que ele trabalha com várias outras ferramentas, né? Mas o foco hoje é a modelagem. Ah, tá. Eu mostrei a tag, né? Então essa tag é do Grifo, né? É um grupo de robótica aqui do IFG Campus Uruaçu. Então, eu sou o coordenador e um dos fundadores do Grifo. A gente tem outros alunos também. Depois eu vou colocar as nossas redes sociais do Grifo, as Meninas Cientistas, que é um outro projeto que eu participo também aqui com a professora Renata. No final eu mostro para vocês, eu passo os contatos das nossas redes sociais. Então, deixa eu projetar aqui a tela. Acho que está ok aí, né? Tem alguém ainda com dificuldade de acessar? Coloca novamente. Ah, o link está fixado, né? Se puder colocar o link de novo. O abre aí não está dando certo? Vou colocar o outro link aqui, então, direto. E aí vocês tentam acessar. Espera aí. Vou colocar o link direto e o código. Acho que a Clara fixa aí nos comentários. Só um momento. Espera aí. Classes. Não é aqui. É aqui mesmo. Não. Código da turma. Eu vou copiar o link, vou colocar o link aqui e a Clara repassa aí para o chat. Então esse é o link direto. Eu coloquei o abre aí para ele poder facilitar, né? Pra, às vezes a pessoa quer digitar, mas vocês podem clicar por aí também. Então clicando aí, você vai fazer o login de uma das suas redes sociais. E aí acho que vai dar certo. Ah, a Clara está com problema. Tem alguém que possa fixar o link direto aí no chat? Mas é esse link aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Às vezes aqui vai ficar complicado ficar copiando, né? Isso, aí esse é o link da classe aí, normal. Eu vou deixar essa classe aberta também, vai ficar gravado. Quem quiser acessar depois, é só para a gente interagir um pouco aqui. Não tem tanta importância, assim, quem puder só acompanhar, tá tranquilo. Pelo celular é possível utilizar, a gente tem alguns problemas de lag aqui, mas é possível sim, tá? Então vamos para a atividade. Então aí como a gente viu ali inicialmente nos slides, a gente tem as formas básicas, né? Então o que a gente vai utilizar para essa forma é uma caixa. Como é que eu utilizo essa caixa? Eu também travando.
Então, a gente vai clicar nessa caixa e arrastar aqui para o nosso plano de trabalho. Então, aqui está a nossa caixa. Vou mostrar novamente as movimentações para vocês. Então, aqui o que eu tinha falado, né? Esse recurso aqui ao lado, a gente tem aqui superior, frontal. Então, quando eu clico aqui, ó, eu clico, seguro, né? Eu faço a minha visualização do objeto. É uma das formas de eu visualizar o meu plano de trabalho, né? Eu vou visualizar o objeto. Não tem problema quem fez login na conta do AutoCAD, tá? Até porque ele é da Autodesk, tá tranquilo. É até mais indicado quem tiver acesso. Ele é totalmente gratuito, não tem nenhum tipo de problema, tá? Então, aqui eu faço a minha visualização, a visualização do meu objeto. Então, se eu clicar e arrastar. Então, o que eu tinha falado lá nos slides é que a gente tem que inserir uma régua, né? Então, a gente clica aqui no íconezinho da régua e, clicando aqui no objeto, eu já vou ter a visualização das medidas do meu objeto, de forma mais fácil. Então, aqui estão as medidas do objeto, de forma mais fácil. As arestas, né? Então, a gente tem aqui as arestas do cubo, é onde eu vou conseguir... deixa eu dar um zoom maior aqui. É onde eu vou conseguir alterar código. Deixa eu pegar. Código. Eu vou colocar aqui no chat. E aí, alguém coloca aí para mim. Então, nas arestas eu consigo estar alterando o meu objeto. Então, eu posso tanto clicar e arrastar nas arestas, como eu posso inserir os valores aqui dentro, ó, das caixinhas aqui. Então, aqui eu estou com os valores de 20 milímetros. Então, eu posso fazer isso também. Clicando aqui, como eu tinha dito, né, no cone, eu vou conseguir levantar ou abaixar o meu objeto. Então, o objeto ele vai ficar abaixo do... A Clara voltou. Meu objeto ele vai ficar abaixo do meu plano. Então, eu posso fazer essas movimentações. Se eu segurar com o botão direito do mouse, clico e seguro, né? E faço as movimentações. E vou movimentar, né? Vou arrastar. Eu também faço a mesma movimentação que o recurso aqui de cima faz, tá? Então, eu tenho essa mesma movimentação. Então, essa parte de movimentação do mouse ela é extremamente importante para a gente conseguir se encontrar aqui no aplicativo, né? Para a gente conseguir entender o aplicativo e inserir as ferramentas. Utilizando o scroll do mouse, eu consigo dar um zoom no meu objeto. Então, aqui eu estou utilizando o scroll, consigo dar um zoom no objeto. Tom de movimentação é isso. Botão esquerdo, seleciono o meu objeto. Botão direito, arrastando, eu faço os movimentos. Botão esquerdo, arrastando, eu movimento o meu objeto também. E clicando nas arestas ou digitando os valores aqui, a gente vai alterando. Então, vamos lá para a nossa tag, então, que é o exemplo que eu mostrei lá no slide. Então, a gente vai criar uma tag com 100 milímetros. Então, a gente clica aqui e digita 100. Ou também a gente pode arrastar, né? E digitar 100. Deixa eu arrastar essa minha... A régua não tem tanta importância a posição que ela está. Vamos deixar aqui mesmo. Então, aqui a gente já tem o comprimento, né, do nosso objeto. Eu vou dar só um tempinho para vocês irem fazendo aí, para não ter nenhum tipo de problema. E a gente já vai avançando. Beleza? Então, outra informação. Então, é que a gente vai alterar, né? Outra alteração. A gente vai definir esse objeto com 1 milímetro. Então, é uma tag, né? Normalmente essa tag a gente utiliza para identificação de bagagem, ou na própria mochila, né? Ou no chaveiro. Essa aqui ela está um pouco maior para funcionar como identificação de bagagem.
Então, a gente vai definir ela como 1 milímetro. Então, a gente vai clicar aqui ó, no eixo Z, né, na altura desse objeto. A gente vai digitar 1 e dar Enter. A gente já tem um objeto com 1 milímetro. Como copiar e colar objetos? Tem, a gente vai ver depois explorar. Na verdade, o Tinkercad, a gente insere objetos nele aqui. A gente vai fazer essa prática e eu já vou mostrar como é que a gente insere objetos. Estou fora aqui, mas eu acho que eu estou online. Acho que sim, né? Tá. Então aqui a gente já definiu comprimento, né, de 100 milímetros. Deixa eu só abrir aqui o outro arquivo que eu estou utilizando, só para conferir alguns dados aqui. Espera aí, só um momento. Então aqui, favoritos, downloads. Já vai voltar. Isso. Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Então aqui a gente definiu o comprimento dele, né? Então de 100 milímetros a tag. Aqui a largura, né? Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver aqui. Vamos colocar como 25 milímetros. É um tamanho até razoável. Então, deixa eu ver, acho que 25. 25, tá bom. Vou colocar as medidas que a impressão está sendo feita ali, acho que fica mais fácil. Então, a gente tem aqui um objeto com 100 milímetros de comprimento, né? 25 de largura e 1 milímetro de altura. Então, esse é o objeto básico que a gente tem inicialmente. Então, para a gente fazer o encaixezinho ali, né, para fazer o furo logo após e colocar na bagagem, no objeto que a gente queira, a gente vai utilizar uma outra forma aqui, que é esta forma aqui, ó, que ela é conhecida como telhado. Deixa eu pegar ela aqui. Telhado arredondado. Então, cada forma dessa ela tem os nomes, né? O cilindro, a caixa, o cone. Então, o que a gente vai pegar aqui é o telhado. A gente vai clicar aqui nesse telhado e arrastar. Vamos colocar aqui do lado, já para facilitar a nossa vida. Então, aqui está o telhado. A gente vai colocar ele com as mesmas, pelo menos, não, vamos girar ele primeiro, né? Porque depois a gente põe nas dimensões e fica mais fácil. Então, agora a gente vai utilizar a função de girar, tá? Só ver se não tem nenhuma pergunta aqui. Está com o tempo tranquilo. Beleza? Tá, por enquanto está tranquilo então. Então vamos girar. Como é que eu faço para girar? Então a gente viu que a gente tem essas duas setas aqui, né, uma para cada posição. Então eu vou fazer um giro aqui de 90 graus. Então eu clico com o botão esquerdo do mouse e arrasto até chegar aos 90 graus. É 89, mas eu posso clicar dentro da caixinha e digitar.
Beleza? Então, eu já girei com 90 graus. E agora a gente vai fazer uma outra movimentação, que é mais outro giro. Então, a gente vai girar ele aqui em cima. A gente vai girar, vai colocar ele em pé, né? Como posso dizer. Então, eu vou clicar novamente na setinha. Vou rotacionar até 90 graus. Com o mouse, normalmente ele acerta, às vezes não acerta, mas vocês podem digitar o valor aqui dentro. No caso aqui, 90 graus. E dar Enter. Então, ok, né? Então, eu já tenho um retângulo, né? E aqui eu tenho um outro objeto aqui para fazer a junção. O que a gente vai fazer agora? A gente vai definir as dimensões, né? Então, a gente viu que o nosso retângulo ele tem 1 centímetro de 1 milímetro, né, de diâmetro, de espessura. Então, a gente vai definir também 1 milímetro aqui, ó. Então, no caso, ele está como 20, né, que no caso é a altura, né? A gente vai colocar como 1 milímetro também. Então, aqui já dei o Enter. Se o objeto ficar abaixo da mesa, ó, vocês estão vendo? O meu ficou abaixo da mesa. Ó. Então, eu vou clicar no objeto e aí agora eu vou utilizar aquela ferramenta que a gente viu lá também, que é o cone. Eu posso subir esse objeto e aí ele vai voltar para a altura da mesa. Então, eu vou descer ele até a altura da mesa. A gente viu que o nosso retângulo aqui, ele tem 25, né, de largura. Então, a gente vai colocar aqui também como 25. Deixa eu ver se está no... Tá. Então, facilidade quando a gente coloca a régua, né, porque a régua ela já vai mostrar corretamente aqui onde é que a gente está no nosso objeto. Então, a régua já está bem ok aqui, né? Então, eu vou clicar e arrastar. Então, eu vou utilizar o botão esquerdo. Ah, Gabriel, é uma tag de bagagem, tá? Eu estou pegando o chat aqui e acompanhando vocês, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar ela aqui do lado, só para exemplificar. Vamos ver se vai dar certo. Peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar essa imagem. Será que abre? Acho que não vai dar. É porque tem gente que pode ter chegado depois, né, e fica confuso, mas eu vou tentar um jeito aqui, peraí. Eu vou abrir no Paint, salvar. Calma aí que vai dar certo. Sem título. Ó, a nossa impressão já acabou ali, agora eu já mostro para vocês. Espera aí que acho que assim não vai dar certo. Eu vou criar uma outra aqui. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Ficou mais ou menos aqui, mas dá para enxergar. Então, deixa eu ver se está aparecendo aí para vocês. Então, a gente está fazendo uma tag. Então, aqui, ó. Eu fiz a grife, mas vocês vão fazer com o nome que vocês quiserem aí. Ó. Essa tag aqui que a gente vai fazer, que é uma tag para colocar em bagagens ou na mochila, ou algo do tipo. Tá? Só para... Chegou depois. Então, esse é o formato que a gente vai fazer. Então, voltando aqui lá no modelo. A gente vai clicar com o botão esquerdo e vai arrastar e juntar aqui as duas peças, né? A gente vai, deixa eu dar um zoom aqui. Então, abusem do zoom, que fica mais fácil de vocês visualizarem o que vocês estão fazendo. Então, vou dar um zoom. Vou juntar. Pronto. Então, vocês podem encostar mesmo aqui as duas formas. Aqui, eu já encostei as formas. Então, eu já tenho aqui praticamente a forma completa, né, do que eu quero. O que a gente vai fazer agora? Eu preciso agrupar esse objeto. Eu vou tornar ele em um objeto
em um só objeto. Isso, o telhado, as medidas do telhado. Então, as medidas, a gente vai ter aqui, ó, deixa eu colocar de novo. Então, a gente vai ter 25 de largura e 1 milímetro de espessura, né? 25 e 1. Esse é o telhado. Mais alguma? Para rotacionar, você clica uma vez no objeto e vai clicar aqui. Deixa eu dar um zoom para facilitar. Só, eu sei que tem algumas pessoas que vão conseguir fazer mais rápido, mas vão ter dúvidas, tá? Eu vou tentando responder todas aqui, o máximo possível, né? Todas, não sei se eu vou dar conta. Vai dar tempo também. Então, quando eu clico uma vez no objeto. Quando eu paro o mouse aqui, ó, nessas duas setas, deixa eu dar um zoom maior, eu consigo rotacionar. Então, eu posso digitar aqui, no caso, se ela estiver na posição original, vocês vão digitar 90 graus, ela vai girar em 90 graus. E depois, eu consigo rotacionar aqui também, ó, em 90 graus. Então, essas duas setas, uma para um lado e para a outra, elas são responsáveis para o rotacionar, o telhado. Vamos voltar. Então, eu tenho dois objetos com essas dimensões. Então, eu vou agora, vou clicar com o botão do mouse, com o botão esquerdo, aqui no meu plano de trabalho, e vou selecionar os dois objetos. Então, vou clicar e arrastar. A gente faz essa seleção aqui, ó. Então, eu vou conseguir. Então, quando a gente faz isso, ó, clico, arrasto, os dois objetos estão selecionados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar esses objetos. Eu vou tornar os dois objetos em um objeto só, né? Então, clicando aqui, ó, logo acima, eu tenho o botão agrupar. Eu tenho um atalho do teclado que eu posso utilizar também, que é o Ctrl G. Vou tomar uma água aqui. Então, vamos lá, agrupar. Então, agrupei o meu objeto. Vocês viram que ele tornou um objeto só, né? Então, agora eu já tenho a tag praticamente completa, né? Então, eu já tenho a minha tag, o formato dela já está ok. Agora a gente vai inserir o furo. Então, vou mostrar aqui do lado, só para vocês verem. A gente tem um furo aqui, ó. A gente vai inserir esse furo. Dá um tempinho para vocês chegarem nessa etapa aí, para quem ainda não chegou. Tá ok, né? Não tem mais uma pergunta, então vamos lá. Então a gente vai inserir uma forma básica, ela é em forma de furo. Então a gente vai inserir este cilindro aqui, ó. Vocês podem observar que ele não está colorido, ele está sem cor, né? Então clicando nele aqui, eu vou clicar e arrastar, e aí eu vou colocar ele aqui mais ou menos na posição. Não precisa estar na posição correta, mas eu já vou deixar ele aqui. Quando a gente arrasta um objeto, principalmente objetos cilíndricos, né? É só uma observação, não tem tanta importância, mas é para a gente tornar o objeto, o arquivo final, né, um pouco melhor. O Tinkercad, quando a gente clica num objeto, a gente tem a opção aqui do lado, ó, de definir quantos lados esse objeto vai ter. Agrupar. Vou voltar aqui então. Peraí, vamos voltar, que tem gente com dúvida. Deleta. Outra coisa, se vocês fizerem alguma coisa e deu erro, vocês podem voltar, tá? Então aqui, ó, a gente tem as mesmas funções aí de boa parte dos aplicativos. A gente tem o desfazer. Então vamos voltar. Peraí, tem que desfazer tudo agora. Então, agrupar. A gente seleciona os dois objetos, clica com o botão esquerdo e arrasta. A gente faz essa seleção, ó. Então, quando eu clico e arrasto, eu estou selecionando os dois objetos. Então, os dois estão selecionados, o que está em azul e o que está em vermelho.
E agora eu vou aqui em cima no botão agrupar, lá em cima. Ou vocês podem apertar a tecla no teclado aí, Ctrl e G. Ele também vai agrupar. Stephanie, a cor, vamos lá. Então vou agrupar novamente. Para mudar a cor é só eu vir aqui, ó. Quando eu estou com o meu objeto selecionado, ele está em sólido, né? Eu clico aqui no sólido, no círculozinho aqui da cor, e escolho a cor que eu quero. Vou deixar aqui a cor do grifo logo, que a gente já vai usar o verde. Pronto, mudei a cor do meu objeto. Vamos lá para o furo. Então, como eu estava falando aqui no furo, quando eu adiciono um objeto, não é necessário, vocês podem fazer, mas é só uma curiosidade. O Tinkercad, eu adiciono um objeto, ele tem algumas funções dele aqui. Ó. Então, por exemplo, dos lados, vocês podem ver que se a gente aproximar bem o objeto, ele não é completamente redondo. Ó. Tá vendo aqui em cima, aqui, ó, nessa partezinha aqui, ele não é totalmente redondo. Ele tem umas ondulações aqui. Deixa eu ver se enxerga melhor. Aqui, ó. Vendo? Ele não é completamente redondo. Porque a gente está trabalhando com um objeto só de 20 lados. Então, se eu aumentar a quantidade de lados aqui, ó, vou colocar no máximo, ele vai ficar completamente redondo. Não está bem completamente, né, mas ele fica o mais redondo possível. Então, é a quantidade de lados que tem o meu objeto, no caso aqui, esse cilindro. Então, quanto mais lados eu coloque, mais objetos eu vou ter. O bevel é para poder arredondar esse objeto, a gente não vai usar essa função agora. E os segmentos é para poder alterar a quantidade de segmentos do objeto, mas a gente não vai mexer. Vamos mexer só nos lados. Quem quiser pode aumentar para 64 lados. Então eu vou ter uma forma mais perfeita, né? É um objeto simples, mas eu vou ter ele de uma forma mais perfeita. Então tá, eu posicionei o meu furo e agora eu vou redimensionar esse furo, né? Então a gente vai fazer um furo, ele está com 20 milímetros, a gente vai fazer um furo com 10 milímetros. Então a gente vai alterar aqui, ó, 10 milímetros, a gente vai colocar um 10 aqui. E aqui onde está 20, a gente vai pôr 10 de novo. Então aqui a gente tem um furo de 10 milímetros. Então agora a gente vai clicar nesse furo com o botão esquerdo e vai posicionar esse furo aqui de acordo com na posição que eu quero colocar, né? Que eu consiga visualizar melhor. Para visualizar, clique em, ou pode movimentar o ponteiro aqui, né? Ou então clica aqui em superior. Eu tenho uma visão superior do meu objeto. Então eu consigo redimensionar melhor aqui, colocar uma posição mais centralizada. Então, aí vocês Professor, podem... temos uma pergunta aqui no bate-papo. Por que o telhado fica rebaixado no chão, entre aspas? Não estou conseguindo resolver isso. Ah, o telhado? Tá, vou parar aqui o do furo e vou inserir outro telhado aqui, peraí. É porque não está aparecendo aqui para mim, claro, no chat aqui de você, no chat nosso. Vou colocar aqui um telhado. O que pode estar acontecendo com o seu telhado, ele deve estar aqui, ó. Deve estar abaixo do plano, ó. Então, para você colocar ele no plano, você vai clicar aqui no cone e vai arrastar ele e subir. Então, você arrasta e tenta descer ele aqui até a altura do plano. Essa dimensão aqui, ó, eu não mostrei porque ia gerar mais dúvidas, mas essa informação aqui é a posição do meu plano. Aqui ele está com 0. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, 0,10, menos 10, né? Não, vou colocar menos 100, menos 10, ele não vai nem fazer diferença. Menos 100. Ó, ele foi lá para baixo, ó. Tá vendo? Ele saiu do meu plano. Então, se eu colocar aqui em 0, né, que é a posição inicial, vai ficar em cima. Então, você pode tanto clicar no cone e arrastar, como você pode mudar essa posição aqui, ó. Colocar em 0. Então, todos têm que estar em 0 aqui, né? Então, no caso aqui, se a gente clicar aqui na nossa tag aqui, né, quase pronta, a gente vai ver que está em 0, ó. Ele está na posição 0, tá? Então, vamos voltar aqui. Vou deletar esse, caso alguém tenha essa dúvida também, né?
Então pronto, eu já posicionei a minha tag. O furo da minha tag, né? E agora a gente vai abaixar essa tag. Da mesma forma que a gente viu agora o exemplo do telhado, a gente vai fazer também com o meu furo. Eu vou clicar uma vez nele, né, para selecionar, e vou clicar aqui, ó, no meu cone para poder movimentá-lo. Então eu posso subir ou descer. Então vou descer ele aqui, ó. Vendo ele olhando aqui nessa posição. Lembrando que para fazer essa movimentação, vocês vão clicar com o botão direito, segurar e arrastar, tá? Então está vendo que o meu furo ele está passando pelo objeto, né, pela tag. Então aqui já está a tag em si, né, ela já está praticamente pronta. Então eu já tenho a tag e o furo que está passando através da tag. Como é que eu vou inserir esse furo? Eu vou agrupar novamente. Então eu vou clicar aqui, selecionar e vou novamente aqui no agrupar. Pronto. Então aqui eu já estou com a minha tag, com o furo da minha tag, né? Então já está ok. Última etapa, então, para a gente finalizar a nossa tag e a gente voltar aqui para os outros conceitos. Vamos lá. Agora a gente vai inserir o texto, né, que é a informação que a gente queira. Então, vocês podem colocar o nome, telefone. Eu vou colocar só grifo aqui, que foi o exemplo que a gente já fez. Lembrando que é esse exemplo aqui, para ficar de forma mais fácil. Para inserir um texto, eu tenho aqui, ó, uma ferramenta, uma forma, né, chamada texto. Então, eu vou clicar aqui em texto. Vou posicionar aqui, não precisa ser exatamente no local. Vou posicionar e vou clicar. Quando eu clico, ele já vai me dar a palavra texto e ele abre essa caixinha aqui do lado com o nome que eu quero inserir. Então eu vou clicar aqui 2 vezes e vou editar. Então eu vou colocar aqui grifo, né, que foi o exemplo que eu mostrei. Então, grifo. Professor, licença, tem gente pedindo para repetir como é que faz o processo do furo Furo. e as medidas do furo. Ah, tá. Então vamos voltar. Peraí, deixa eu só... Vou deixar... Não pode ficar mais confuso, né? Vamos voltar aqui, errado. As medidas do furo. Então, esse furo ele vai ter 10 milímetros de diâmetro, né? Então, 10 e 10 aqui, ó. Então, clicando aqui, ó, na aresta dele, eu vou digitar 10. Clicando na outra aresta aqui. Na outra aresta, não, na outra ponta dele, né? Eu vou digitar 10 também, ele vai ficar com 10 milímetros. Então, essas são as medidas. Vou arrastar o furo para a posição e vou movimentá-lo clicando no cone, ó. O furo, ele tem que passar por dentro do objeto, ele tem que atravessar o objeto. Então, definir o tamanho dele, 10 por 10 por 10, e eu vou passar ele por dentro do objeto. Aí eu vou colocar na posição, né, que fique melhor aqui a visualização de forma mais precisa. Vou selecionar os 2 objetos e vou agrupar. Aqui em cima, ó, da mesma forma que a gente agrupou o telhado e o nosso retângulo, eu vou agrupar também os 2. Então, o furo já está inserido, a gente tem um objeto só com furo. A gente agrupou esse objeto. Voltando no texto. Então, medidas do furo, 10 milímetros. Então, a gente vai clicar no texto, arrastar, colocar ele aqui na posição que eu achar melhor. E vou editar aqui nessa caixinha de texto com o nome que eu queira. Então, eu vou colocar aqui grifo, né? Que foi o exemplo que eu mostrei para vocês. Grifo. Eu coloco então é importante, na hora que vocês digitarem, digita a palavra e dá um Enter. Porque se eu digitar a palavra e clicar aqui fora, ele vai inserir outra informação e às vezes ele insere um comentário. Então, digitei grifo, dou um Enter. Então, aqui está a minha... A palavra, né? O que eu vou... A identificação da minha tag. Beleza? Até aí?
Pode falar. Licença. Estão perguntando novamente como faz o telhado. Ah, o telhado. Peraí, eu vou fazer aqui. Eu vou colocar ele do lado aqui para a gente não ter que refazer. Então, fazer o telhado. Clica no telhado. Arrasta. Então, aqui está o telhado, né? Eu vou fazer duas movimentações primeiro. Então, eu vou movimentar tudo em 90 graus, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, nessas duas setinhas. Eu vou fazer essa movimentação aqui, ó, em 90 graus. Então, ficou nessa posição. Vou fazer outra movimentação aqui na outra setinha, aqui em cima. Então, vocês têm que primeiro estacionar o mouse em cima das duas setas, depois clica nela, nas duas setas, né, e digita o valor, 90 graus de novo. Movimentei para o lado errado, né? Era para o outro lado, peraí. Vou voltar para a posição inicial dele. Então, vamos movimentar ele, vamos levantar ele, né, como diz, vamos pôr ele em pé primeiro. Então, primeiro aqui, fica mais fácil. 90 graus. Esse telhado meu está com a posição errada. Deixa eu deletar ele e pôr de novo. Ah, ele está em pé. Vamos girar ele agora para outra posição, né? Ah, não. É a forma mais fácil para entender. Peraí, deixa eu deletar ele aqui, deixa eu fazer de novo para não ficar dúvidas. Dele, telhado. A gente gira em 90 graus, 90. E agora 90 graus de novo. Menos 90, né, no caso aqui. A gente está girando ele na posição, na outra posição. Então, as medidas do telhado. Então, a gente vai deixar ele aqui posicionado no plano, né? Então, como a gente viu ali anteriormente, tem que estar zero aqui, ó. Eu posso digitar zero, ele vai estar posicionado. E agora eu vou definir as medidas, né? Então, a espessura dele é a mesma da tag, 1 milímetro. E a largura dele, né, que é essa, que é o que está aqui, ó, de 20, a gente vai colocar 25. Sim, Guilherme, agora a gente vai importar algumas figuras para vocês. Na verdade, figuras não, ele tem que estar no formato SVG, né? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui que são possíveis também da gente trabalhar. Então, 25. Então, aqui está a posição do nosso telhado. Então, aqui, caso se não tivesse pronto, né, a gente arrasta e encaixa ele e faz o agrupamento. Ficaria nessa posição aqui, ó. Tem algumas outras funções para a gente ajustar e colocar ele melhor colocado, melhor encaixado, mas aqui já está tranquilo, dá para a gente trabalhar. A impressão que está pronta aqui, acho que está pronta, é a que eu fiz dessa forma aqui, não tem tantos detalhes. Então, do detalhe é esse. Vamos aqui, que coisa a gente volta no final, se ainda tiver dúvida. Licença, eu gostaria de agradecer a participação do público agora e convidar vocês a continuarem fazendo perguntas e sugestões para a gente poder continuar interagindo aqui. No mais, pode continuar com a apresentação, professor. Obrigado. Então, a gente tinha parado no nosso texto, né? Então, eu inseri grifo, vocês vão inserir o texto que vocês quiserem aí. Não tem tanto problema. Então, eu inseri meu texto e aqui, ó, a gente vai ver qual a posição que esse texto
se encontra, né? Vamos ver aqui. Tá, não, deixa eu ver uma forma mais simples, então. Peraí. Vamos definir agora a altura desse texto, então. Peraí, deixa eu voltar, porque pode ser que aconteça isso no de vocês, vai ficar confuso. Vamos aqui tirar esse texto. Eu vou deletar ele, é mais fácil. A gente vai juntar novamente as duas peças, né? Então, vamos lá, texto novamente. Quando eu clico aqui, vou clicar, vou inserir grifo. É o nome, né? Então, inserir. Quando eu insiro esse objeto, vocês podem ver que como ele está na mesma posição, então aqui, ó, está no mesmo plano, ele está no plano 0, então ele está encostado aqui na minha área, né? Ele está encostado no meu plano de trabalho. Então, o que acontece é que ele está passando aqui para o outro lado, ó. Então, se eu imprimir, provavelmente vai aparecer o nome grifo aqui do outro lado da minha tag. Então, visualmente, isso não fica interessante, né? Então, a gente vai ver uma outra forma. Primeiro, a gente vai definir a espessura desse texto. Então, a altura dele aqui, ó, espessura. A gente vai colocar esse texto como 2 milímetros. 2 milímetros de altura. Então, ó, vamos deixar aqui, só para ficar igual de vocês. Então, ele ainda continua aqui embaixo, né? Encostando aqui no meu arquivo. O que a gente vai fazer? A gente vai subir esse nome grifo aqui. Então, a gente vai colocar agora como 0.5. A gente subiu um pouquinho aqui esse texto para ele não aparecer mais embaixo, ó. Então, agora ele não está aparecendo mais. Então, a gente tem aqui, então a gente tinha um texto, aqui é uma das formas, tá? Eu estou falando aqui para ficar mais fácil de entender. A gente pode fazer isso aqui de diversas formas. Então, aqui eu tenho o meu texto, ele tem 2 milímetros de espessura, porém, ele vai aparecer aqui, ó, só 1,5 milímetro, porque ele está com meio milímetro dentro do objeto abaixo. Então, aqui eu estou com 1,5 milímetro de objeto, porque eu subi ele 0,5, eu subi ele meio milímetro, ele está acima, né, do meu plano de trabalho com meio milímetro. Então, aqui eu tenho a minha tag praticamente pronta. Então, o que eu posso fazer? Normalmente, o Tinkercad, ele já faz os encaixes, já encaixa, né, os objetos de forma mais assimétrica possível. Então, eu posso estar arrastando aqui e definindo onde é que está meu objeto. Tem uma outra forma de fazer isso aqui de forma mais precisa. Então, eu vou fazer, se ficar dúvida, eu repito. Então, eu seleciono os dois objetos e vou clicar aqui, ó, no alinhar em cima. Então, clicando no alinhar, eu vou ter esses pontos aqui, ó, tá vendo que são pontos redondos, né? Eu vou conseguir alinhar de acordo com os pontos. Então, eu posso definir esse alinhamento de acordo com o ponto que eu quero. Então, para esse objeto aqui, ele está com dimensões diferentes, acho que ele não vai, deixa eu ver aqui. Ele vai pegar o furo, né? Porque ele não está entendendo o furo. Então, é uma das formas de alinhamento, tá? Não precisa fazer dessa forma, vocês podem fazer diretamente. Opa, peraí que eu cliquei errado aqui. Então, aqui, ó, só arrastando e clicando também, ele vai fazer uma posição ideal. Tem dúvidas ainda? Ah, tá. Não, né? Por hora, não. Quando alguém mandar alguma coisa no chat, eu aviso. Tá. Então, o nosso objeto está praticamente pronto. Então, eu vou clicar. Novamente, agora a gente vai agrupar o nosso objeto.
Então, vou selecionar os dois, né? E vou clicar em agrupar. Então, aqui, agrupei. Então, eu tenho aqui o meu objeto pronto. Então, agora, qual que é a etapa, né? A gente vai passar para a etapa de impressão. Então, façam aí no de vocês, que aí no final eu tenho uma novidade aí para quem estiver participando. Então, vamos lá. Então, nosso objeto está pronto. Agora a gente vai fazer... outra coisa importante, eu não falei, mas aqui é interessante, ele gera aqui em cima um nome aleatório aqui dos nossos objetos. Então, eu posso colocar o nome que eu quiser aqui para ficar salvo, né? E a informação, eu achar depois os objetos, dados que eu queira. Tag grifo. Professor, temos uma pergunta no chat. Sim. O youtuber aqui perguntou como fazer para deixar o canto curvo mesmo, a lateral do lado do furo. No caso, pode deixar que eu respondo, que é só adicionar a parte do telhado e planificar ele. Uhum. Isso mesmo. Certo? Certinho, isso mesmo. Então, aqui a gente editou o nome, né, para tag grifo. E agora a gente vai exportar esse objeto. Então, depois a gente vai voltar aqui, eu vou passar mais algumas informações, acho que vai dar tempo. Então, a gente vai vir aqui, exportar, no botão do canto direito superior, exportar. E eu vou exportar esse objeto como STL. STL é um dos formatos mais utilizados para objetos modelados em 3D. Então, vou exportar para STL. E aí ele vai salvar esse objeto. Então, Então, o que vocês vão fazer, na verdade, é só aí, tá? O resto aqui eu vou mostrar, porque a gente vai usar as ferramentas do nosso... As ferramentas que a gente vai utilizar para a impressão. Na verdade, a impressão está pronta, mas eu vou mostrar para vocês agora o processo final. Então, essa é uma modelagem bem simples, só para a gente conhecer mesmo as ferramentas. Claro que a gente tem milhões de opções aqui no Tinkercad. Eu vou mostrar todo o processo, depois eu volto com mais informações a respeito dele. Então, vamos lá agora para a impressão. Então, como é que eu vou preparar esse objeto para que ele seja impresso? Eu vou parar aqui e vou abrir o aplicativo que a gente utiliza. Não, peraí, vou voltar no slide e depois a gente volta para o aplicativo, para a gente entender o processo melhor. Então, vou parar. Voltando aqui no slide do atual. João Victor, o agrupamento, você seleciona os dois objetos, clica e arrasta, né, e seleciona os dois, e dá o Ctrl G no teclado, ou vai em agrupar, que é lá numa telinha lá em cima. Então, essa é a tag que a gente fez, né, tá, a tag grifo. E aqui a gente vai continuar com o nosso processo, né, então, aqui foi o processo de acesso, né, da sala. E aqui o processo da impressão 3D, né. Então, o que a gente já fez, né? Então, a gente fez o modelo 3D. Então, o modelo 3D é um arquivo gerado em qualquer software, né? Então, a gente pode utilizar qualquer software para fazer esse modelo, software de modelagem, né? Então, a gente tem o Tinkercad, o SolidWorks, o Fusion 360, o SketchUp. Então, a gente tem vários aplicativos que fazem essa modelagem. Então, foi o que a gente fez um modelo. A partir desse modelo, a gente gera um STL, a gente vai gerar um arquivo, e a gente vai passar para um programa, né, de um fatiador, software fatiador. A gente tem vários no mercado, que a gente vai utilizar aqui é um fatiador específico da impressora que a gente utiliza aqui no IF Maker, que é uma impressora da marca FlashForge. A gente vai ver como é que algumas informações dela aqui também. Depois a gente vai passar para o processo de impressão e depois a gente tem um objeto físico. Vamos aqui só para mostrar essa etapa.
Então, como é que funciona a impressora 3D? Então, aqui a gente tem um exemplo aqui, eu vou passar de forma bem básica, né, para a gente não extrapolar muito o nosso tempo, mas basicamente a gente tem um filamento. Deixa eu ver se a gente tem algum aqui fácil. Espera aí. Eu vou tentar mostrar na câmera aqui, eu não sei se vai ser possível. Eu vou ter que parar a apresentação, né, para visualizar, mas espera aí, deixa eu pegar um filamento aqui. Vou parar a apresentação para ficar melhor para vocês visualizarem na câmera aí. Já vou. Então aqui ó, a gente tem o filamento. Então, o filamento ele vem nesse carretel, é um fio mesmo. Então esse é o filamento que a gente tinha naquela imagem lá, onde ele vai entrar na impressora e ele vai transformar os nossos objetos. Então a impressora ela vai fazer um processo de queima desse filamento, né? Esse filamento ele é um filamento em PLA, é um plástico biodegradável, né? Então é um dos plásticos mais indicados e um dos mais fáceis de trabalhar, que não tem tanta dificuldade para se utilizar, as configurações da impressora são mais fáceis, a boa parte das impressoras tem uma compatibilidade maior, né? Voltando aqui para a nossa tela. Voltando aí. Tá, né? Então, a gente tem esse filamento, que é esse que eu mostrei para vocês. Dentro da impressora, a gente vai ter... Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Então, a gente vai ter na impressora, né, a gente vai ter a cabeça de extrusão, que é o nosso bico. Então, a gente vai ter... A gente tem dois tipos, né? A gente tem o tipo Direct Drive, que é o tipo que a gente utiliza aqui, e um tipo Bowden. Vou falar sobre o Direct Drive, que é mais fácil de entender. Então, esse filamento ele é puxado por um motor, e esse motor ele vai passar por um bico. Que aqui nessa impressora, que é a que a gente está utilizando, é essa vermelhinha aqui, que é a Flash Forge Finder, que é esse bico aqui. Deixa eu pegar uma cor mais... Deixa eu ver aqui... Vermelho vai dar. Mas ela é vermelha, né? Vamos pegar outra cor. Preto. Então aqui, ó, ele é essa peça aqui. Então ela tem um motor e um bico que vai ser aquecido. Esse motor ele vai puxar esse filamento vai passar por esse bico, e aí a gente vai ter o material que vai ser construído aqui, né? Então abaixo a gente tem uma cama. Então aqui, ó, a gente tem essa mesa aqui, né, que a gente chama de cama aquecida, é uma mesa. No caso dessa impressora nossa, ela não é aquecida, não tem necessidade para trabalhar com PLA, já com outros tipos de filamentos sim. E o modelo ele é impresso aqui nessa mesa. Então aqui é uma visão frontal da nossa impressora, a gente tem o bico, a mesa e o objeto sendo impresso. Essa impressora, o filamento dela ela fica aqui atrás, ó. Ele fica aqui dentro, né? Esse filamento que eu mostrei para vocês. Então ele é puxado, ele entra aqui e a gente tem o objeto impresso nesta cama aqui. Essa é impressora de pequeno porte, então a gente não consegue construir objetos muito grandes nela, objetos maiores, a gente faz objetos pequenos. É uma impressora mais voltada para o ensino mesmo, para ser portátil, né, para a gente utilizar nos nossos projetos. Os projetos das meninas, principalmente, a gente já está utilizando, a professora Renata, o professor Vânia e a professora Fabiana já utilizou, já demonstrou ela lá no último encontro. E a gente pode carregá-la de forma mais fácil. Vou ver aqui se... Então, o processo é esse. Agora eu vou parar e vou colocar no nosso fatiador para a gente entender, basicamente, né, de forma bem básica, como é que a gente faz o fatiamento do nosso arquivo. Eu vou projetar aqui agora.
está em... Ah, tá aqui. E aí, vamos lá, deixa eu projetar. Então, esse... Deixa eu ver se já está aí, né? Então, esse é um fatiador específico da Flash Forge, é o Flash Print. A gente tem o Cura, tem vários fatiadores, tá? O que eu mais utilizo mesmo é o Cura, por já ter boa prática na utilização dele. Professor, Sim. tem uma pergunta no chat questionando se as impressoras 3D costumam consumir muita energia. Não, é relativo. É porque o bico, tudo que trabalha com aquecimento vai ter um gasto maior de energia, né? O bico ele é aquecido até 200, para o PLA, até 220 graus no máximo. Então a gente tem esse consumo do bico, né? A parte da placa, a gente tem uma placa mãe, né? Que é um mini computador para poder operar essa impressora, mas ela não tem um consumo tão alto. O consumo dela é relativo. Só por curiosidade, vamos ver aqui o consumo, só para ter uma noção básica aqui. Consumo não chega a ser um chuveiro, não, tá? É um consumo relativo. Então, eu estou pesquisando até aqui no site da 3D Lab. Depois, eu não sei se eu coloquei lá para vocês, mas 3D Lab é uma empresa que ela tem bastante informação a respeito. Então, uma das impressoras mais básicas, né, que a gente tem no mercado é a Ender 3, é uma das impressoras chinesas melhores para se trabalhar. Ela está falando aqui que o consumo dela é de 270 watts, né? Então, 270 é um consumo relativo, não é tão alto. Voltando aqui, então vamos lá. Agora a gente está no fatiador. Então aqui a gente tem a visualização, a visualização da impressora, né? Para utilizar esse fatiador, a gente tem que fazer as configurações iniciais da impressora. Eu não vou passar aqui para a gente não enrolar tanto. Agora a gente vai ler o arquivo, né? Então aqui em File, vou pegar aqui o recente, que é o que já está aqui, que é o do grifo. Então aqui o arquivo que a gente criou, a gente faz a posição, a gente posiciona esse arquivo aqui na mesa, né? Então aqui é o desenho da mesa, a gente tem os eixos aqui, ó. Eixo X, eixo Y, eixo Z. Então aqui eu posso movimentar esse arquivo também. Posso movimentar a mesa, as movimentações são parecidas com a movimentação que a gente fez lá no Tinkercad. Vou vir aqui em Start Slice, é onde eu vou iniciar as configurações básicas do meu projeto, né? Ah, tem uma pergunta aqui do Luan. Próteses, sim, tem. É possível sim criar prótese com impressora 3D. A gente tem vários tipos de filamento. A gente tem desde o PLA até o policarbonato. A gente tem filamentos que aceitam mais impacto, né? O PLA é um filamento um pouco mais sensível ao calor. A gente não pode, por exemplo, deixar uma peça impressa em PLA no sol. Ela vai deformar. A gente tem o ABS. Oi. Fizeram uma outra pergunta aqui, perguntando... Calma aí, deixa eu achar aqui. Qual normalmente é o tipo de material base da impressora 3D? E ela é construída? Acredito que seja. Então, essa impressora nossa aqui, ela é construída normalmente em ABS, né? Esse plástico dela é em ABS. Mas aí a gente tem a parte de metal, né? Que é em alumínio. A estrutura dela é em alumínio. E a parte externa dela aqui, né? A case dela é em ABS. Ainda sobre a prótese, a gente tem filamentos flexíveis também. Então, a gente já tem no mercado... a gente acho que não tem nenhum tipo de regularização, né? Acho que, se eu não me engano, da Anvisa para a utilização de próteses impressas em impressora 3D. Não sei como é que está como é que está sendo trabalhado isso, né? Mas a gente tem essa possibilidade, sim, de tanto para próteses, né? E também para, no caso que eu eu fugi um pouco das próteses, mas eu estou falando por exemplo, se a pessoa ela quebra um braço, então, em vez de você colocar um gesso, você pode imprimir uma taleta, né, como a gente se diz, de acordo com
as dimensões do braço da pessoa, e ela é furada, e tem várias outras formas. Sim, tem muitos conceitos, tem muito assunto para a gente trabalhar. A gente ficaria aqui horas falando, é a área que eu sou apaixonado, que é a impressão 3D, mas a gente pode ver um outro momento também para a gente discutir esse assunto. Mas, assim, tem muita função, né? Muita possibilidade. Mas próteses já existem, né? Uma boa parte dos dentistas hoje já utilizam a impressora 3D para construir próteses dentárias e do tipo modelos, né? A gente tem um outro tipo, né, que é a impressora de resina, que é utilizada também, é um modelo um pouco diferente do que a gente tem aqui na instituição a gente não tem, mas a gente tem um outro tipo de modelo. A gente tem vários tipos de impressões e tipos de impressoras que a gente pode discutir depois. Custo da produção de uma peça ou prótese em relação a um produto similar. Então, o custo que a gente vai calcular para a impressão, a gente calcula o tempo de impressão e o valor do material que a gente está utilizando. Por exemplo, 1 kg de filamento PLA custa em média R$130. Então, você vai calcular quanto que você utilizou de material para imprimir aquela prótese. E você vai fazer esse cálculo, se compensa ou não. Boa parte das vezes compensa sim, tá? Utilizar o material. Ainda voltando nas próteses dentárias, a gente tem esses corretores ortodônticos, né, que a gente tem, em vez de usar o aparelho mesmo, né, os ferrinhos, a gente já tem empresas que elas imprimem já a impressora 3D, o molde, né, que você vai utilizar, que a gente chama aqueles corretores ortodônticos invisíveis, né, que é chamado. Então você já imprime ele já no formato que você vai utilizar, no formato da pessoa, né, bucal. Então a gente faz um tipo de escaneamento e você consegue fazer essa impressão. Não tem mais pergunta, vamos voltar aqui. Então aqui eu vou mostrar as configurações básicas. Eu acredito então, todos os fatiadores ele tem as funções básicas, então aqui eu estou no Basic Mode, e boa parte deles tem a tradução para português, tá? Eu vou deixar aqui no... Professor, licença. Pode falar. Tem outra pergunta aqui. O senhor acha que no futuro podemos ter mais casas feitas de impressora 3D? E se é muito caro para morar nessas casas? Eu gostaria de fazer um comentário em cima que já tem projetos nos Estados Unidos, inclusive, que tem casas feitas na impressora 3D para moradores de rua. E que, inclusive, elas ficam prontas dentro de 48 horas e costumam ter 30% a 40% menos do preço de custo de casas convencionais. Isso mesmo. Uhum. Então já tem sim, é possível. Inclusive a gente já tem projetos no Brasil também, não só nos Estados Unidos. A gente tem um projeto do Rio Grande do Norte, que eu acho que é um projeto até de mulheres, se eu não me engano. Acho que eu já postei em alguns dos grupos. Eu volto aqui nesse assunto quando a gente for falar mais sobre, no finalzinho, tá? Vamos aqui continuar e a gente vai voltar nesses assuntos sim. Mas tem sim, é possível sim. E a questão de velocidade de produção e custo fica bem mais em conta. Então, voltando aqui, só para a gente finalizar, depois a gente volta nessas perguntas. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, aí a gente tem, eu vou deixar em inglês, mas a gente tem as funções básicas, né? Peraí, vamos voltar aqui no Start. Ah, não, na verdade eu estava no modo Expert. Vou deixar aqui só na função básica, fica mais fácil e mais rápido de a gente entender. Esse modo Expert, ele tem várias outras informações que a gente pode colocar aqui, então não tem tanta importância. Então aqui é o modelo básico. Então quais são as informações básicas? A gente tem o material, qual que é o material? PLA e filamento flexível, são os dois filamentos que essa impressora trabalha. Por ela não ter mesa aquecida, ela não trabalha com outros filamentos, como ABS e outros tipos de filamentos, policarbonato, filamentos de vários tipos. A gente tem todo tipo de filamento. A gente tem filamentos hoje, para vocês terem uma ideia, de PLA com madeira. Então, você consegue imprimir objetos com a mistura de plástico e madeira. Então, é o que a gente chama de wood. Então, assim, a gente tem hoje muitas possibilidades com impressão 3D e vários tipos de materiais. Então, aqui a gente tem o PLA, aqui é a espessura do filamento, a espessura padrão que a gente utiliza no Brasil, mas a gente tem outras espessuras também. Essa impressora ela trabalha só com 0,75. E aqui a gente tem os perfis, né? Então, a gente tem o Standard, o Fine, né, que seria o normal,
não, uma versão mais detalhada, e a FAST. Pode falar. Professor, estão perguntando se é possível criar armas com a impressora 3D e se sim, como os governos encaram isso. Sim, é possível sim. A gente, nos Estados Unidos, a gente tem até algum... Assim, a fama inicial das impressoras... As impressoras 3D, elas entraram em evidência na mídia a partir da construção de armas, infelizmente, né? Nos Estados Unidos, a gente tem casos de um... Não sei se ele era considerado um hacker, eu não lembro ao certo como é que ele foi considerado, mas ele produzia armas em impressora 3D e ele chegou a utilizar essas armas. Então, é uma arma perigosa, né? Porque ela não é detectada por detectores de metais, por exemplo. Então, é possível sim. Nos Estados Unidos tem leis que inibem, né, essa prática. No Brasil, acredito que não. Claro que é proibido, né? Mas eu não sei se tem algum tipo de controle por esse motivo. Mas é possível sim. Nos Estados Unidos eu sei que tem leis específicas para impressão de armas em 3D. Então esse caso é um caso que ficou bastante famoso, é o que trouxe em evidência as impressoras 3D, infelizmente, para o lado negativo, né, da utilização da impressora. Mas é possível. A gente tem materiais de alta resistência, então a gente pode criar qualquer objeto de alta resistência. Então, Standard, então ele vai... O que vai mudar aqui, ó, entre o Standard, Fine e Fast? Standard é o básico, o Fine é uma resolução um pouco melhor, e o Fast é a resolução maior, né, a resolução com linhas maiores. Então, o que muda é a linha. Então, primeiro, o Standard, a gente vai fazer uma linha de 0,18 milímetros, é o fiozinho, ele vai ser transformado aqui de 1,75 para 0,18. A densidade é a quantidade de filamento que a gente vai depositar nesse arquivo. Nesse caso aqui, ele está com 15% de filamento depositado. Então, ele vai ser ele vai estar um objeto que ele não é 100% preenchido, ele é só 15% preenchido. Velocidade de impressão, 60 milímetros por segundo. E os shells, né, os shells count, são as paredes que tem aqui no nosso objeto. Estou explicando de forma mais resumida possível, mas a gente tem muita coisa para abordar aqui que a gente não tem tempo hoje, infelizmente. Então aqui no Fine já vai mudar, né? Então no Fine a gente já coloca uma resolução menor, né? Então quanto menor esse tamanho em milímetros, melhor é a qualidade do nosso objeto. A gente vai olhar para o objeto e a gente não consegue visualizar as linhas de impressão que a gente chama. E no Fast é um 0,3, então ele já está bem mais grosseiro, né? Então é um objeto que a gente consegue ver linhas de impressão. Então, a gente vai clicar em Slice e a gente vai fatiar esse objeto. Então o Slice é isso, é fatiar o objeto, como a gente viu no slide. É o quê? Que é o processo que a gente fez aqui agora. A gente está convertendo esse objeto para uma linguagem chamada linguagem G, que é uma linguagem que a impressora reconhece. Então a gente salva esse objeto num pendrive. Então aqui eu vou clicar em salvar, salvo no pendrive e eu vou colocar ele na impressora e aí eu consigo fazer a minha impressão. E aqui, deixa eu ver aqui o Slice Preview. Então aqui no Slice Preview a gente tem as visualizações do meu objeto. Então, por exemplo, a gente tem essa tabelinha aqui do lado, né, que são informações de cada dado dela, de toda a função que ela vai fazer. Aqui em cima, o que importa para a gente? O tempo de impressão. Então, esse objeto ele vai demorar 20 minutos para ser impresso, vai gastar 4,21 gramas e equivale a 1,41 metros de filamento. Então, a partir desses dados aqui, ó, é onde eu posso calcular o custo da minha impressão. Então, eu coloco o custo do quilowatt, né, o tempo e a quantidade de filamento. Eu tenho até algumas tabelas em Excel que são utilizadas para calcular. Eu vou deixar os meus dados no final, aí vocês podem tirar dúvidas depois também pelo próprio grifo ou pelo meu e-mail, tá? Então, esse é o processo para impressão. Então, eu vou parar aqui e vou voltar lá para o... Eu vou parar aqui por enquanto e vou pegar agora o que a gente imprimiu aqui durante a nossa aula. Não sei se vai dar para visualizar aí.
Então, aqui eu tenho a mesa, né? A mesa dessa impressora ela é removível, então eu posso tirar a mesa e aqui está o objeto. Esse aqui ele não está no tamanho que a gente modelou lá, tá? Ele está um tamanho menor um pouco. Então, aqui, ó, é a tag que a gente imprimiu, que a gente falou, né? Que pode colocar em mochila ou alguma identificação. Não sei se vai dar para visualizar. Então, esta é a nossa tag, tá? Que a gente imprimiu aqui. Então, eu não coloquei numa qualidade muito alta. Então, se a gente visualizar bem de perto, a gente vai ver algumas marcas de impressão, mas é suficiente para a gente identificar e visualizar corretamente. Entender, né? Teria como imprimir com duas cores? Sim. Aí é um processo diferente. A gente imprime primeiro a base em vermelho, por exemplo, e aí na configuração a gente para a impressora, troca o filamento e continua. Então, ficaria, por exemplo, a base em vermelho e o nome em grifo em verde, por exemplo, na cor verde. Então, eu consigo fazer esse processo sim, tá? Eu consigo imprimir em duas cores também. Só que é um processo um pouco mais detalhado, né? É um processo um pouco, não é tão simples, mas é possível sim. Então, vamos voltar aqui para o Tinkercad, para a gente já ir finalizando. Então, eu vou passar, falta acho que é 20 minutos, né? Vou passar mais algumas informações aqui e a gente já finaliza. Deixa eu projetar aqui. Então, aqui o que a gente viu foi trabalhar com o modelo, a gente construiu o nosso modelo. Porém, o Tinkercad também eu posso, vou voltar aqui, não preciso de vocês trabalharem nessa parte, quem quiser pode, mas é só para demonstrar as possibilidades. Vou compartilhar novamente a nossa tela. Então, da mesma forma que a gente trabalhou em construção de um objeto, eu posso também importar objetos para o nosso Tinkercad. Aonde eu encontro esses objetos? A gente tem um dos sites mais famosos, deixa eu ver se vai aparecer, acho que vai, né? Que é o Thingiverse. Sim, Letícia, tem como se a energia cair, né? Tem algumas impressoras que elas pausam, né, a impressão quando a energia cai e ela retorna no mesmo ponto. Porém, a gente tem alguns problemas quanto a isso. Quando a gente faz isso, ela está na metade da impressão, né? Então, a energia caiu, a impressora parou. Então, aquela peça que ela está sendo impressa ali, o plástico derretido, né, ele ainda está numa temperatura de impressão, né? Então, parou e voltou, eu vou ter que aquecer o bico novamente, vou voltar no mesmo lugar, porém a impressão não vai ficar com a mesma qualidade. Então, isso pode acontecer. Só vocês não estão me ouvindo, deve ter caído aqui, peraí. Acho que deve ter ficado baixo que o meu fone descarregou. Agora vai. Tá tranquilo o áudio? Beleza. Então vamos lá. Aqui no Tinkercad, ou no Thingiverse, né, que é o outro site que a gente utiliza, a gente tem vários tipos de modelos. Então a gente tem categorias de modelos que a gente pode trabalhar. Então a gente tem aqui para explorar modelos diversos. A gente tem aqui na parte educacional, a gente tem um monte de modelos para a área educacional. Então a gente tem carrinhos, robôs, modelos matemáticos, modelos da biologia. Então a gente tem uma parte de modelos. Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu acho da biologia, que foi o que a gente imprimiu aqui. Esse modelo aqui mesmo é um bípede, é um modelo de robótica. A gente tem essa cabeça de dinossauro. Vou tentar pegar um modelo mais básico aqui, porque e esse é no Thingiverse, tá? Onde a gente encontra os modelos. O Tinkercad, ele tem algumas limitações. Se o arquivo ele for muito pesado, a gente não consegue utilizá-lo. Acho que isso aqui vai travar, mas vamos testar. Esse aqui é um modelo de uma mão, né?
Então, aqui, quando a gente entra no modelo, a gente tem várias informações aqui do modelo, como é que funciona. No caso aqui, as atividades que a gente pode utilizar nesse modelo, né? Elas são todas em inglês, a gente pode utilizar o tradutor do Google. O site ele não tem a tradução nativa, mas a tradução do Google ela é suficiente. Vamos ver, deixa eu ver se esse modelo está montado, acho que não. Então vamos em outro modelo, que senão a gente vai pegar ele em partes e não vai resolver. Na verdade, nenhum vai estar. Vou pegar esse DNA aqui, que acho que pelo menos ele vai estar. Deixa eu ver. A durabilidade. Oi, essa pergunta? Não, eu ia fazer essa pergunta, perdão pela interrupção. Não, eu vi aqui agora, tudo bem. Então, a durabilidade dele vai de acordo com como é que você vai armazenar esse objeto, né? O ABS ele tem uma durabilidade maior porque ele suporta mais temperatura, né? O PLA não, por ele ser biodegradável. Então, se você limpar esse objeto com algum produto de limpeza ou algum álcool, ele já sofre alguma deformação, ele vai perder cor e algo do tipo. Mas ele tem uma durabilidade boa, ele a gente não tem tanto. O tempo estimado vai de acordo com o objeto, de acordo com como é que ele foi impresso. Então, a gente tem algumas variáveis que vão atuar nessa questão da durabilidade também. Tá? Será que eu não vou achar nenhum modelo mais simples? Vamos pegar esse vulcão aqui. Então, pegar o vulcão Fuji aqui. Então, eu salvo esse modelo e aí eu vou lá voltar aqui no Tinkercad e em vez de eu Bianca, o modelo vocês vão deixar salvo aí na sala de aula. Eu acho que eu tenho acesso a eles aqui e depois eu vou explicar para vocês como é que a gente vai trabalhar aqui. Vou deletar esse aqui, né, que já está pronto. Eu posso criar um novo aqui, mas posso deletar também. Então, aqui, em vez de exportar, eu vou vir e importar o modelo. Então, eu vou escolher este modelo. Deixa eu ver aqui, acho que ele não vai estar aqui. Onde é que eu salvei ele? Eu posso arrastar e soltar também, né? Acho que vai ficar mais fácil. Então, arrastei e soltei e vou importar. Vou ver se ele não vai travar, né? Pronto. Então, aqui eu importei o modelo de vulcão lá do Tinkercad. Então, aqui eu também posso utilizar esse modelo para construir cenários ou para fazer alguma modificação que eu queira nele. Então, eu posso, por exemplo, eu quero imprimir esse vulcão e eu quero que ele tenha um furo aqui para eu colocar uma lava, algo do tipo, eu posso inserir um furo aqui nesse objeto. Vou fazer aqui, deixa eu ver aqui, vou pôr um furo menor aqui. Só para demonstração, tá? Era bem comum, né? A gente sempre tem alguma apresentação de vulcão numa feira de ciência, algo do tipo. Então, por exemplo, eu quero inserir esse furo, mas eu não quero que esse furo ele passe do meu modelo, né? Eu vou deixar o líquido aqui dentro. Então, eu vou só selecionar os dois objetos, como a gente fez no outro, e vou agrupar. Então, pronto, eu tenho um furo aqui, eu poderia estar utilizando algum líquido aqui para simular uma erupção de um vulcão. Algo bem básico mesmo. Professor, o senhor tinha dito que para limpar o PLA, por ele ser um material biodegradável, tem algumas especificidades, né? Aí estão perguntando qual seria a forma correta de limpar a peça nesse caso. Só um pano úmido com água, mais nada. Se a gente colocar qualquer produto químico, esses produtos de limpeza, a gente já degrada o objeto, a gente tira a cor ou algo do tipo. O ideal é que você limpe a peça só com pano e água. Então, não é bom usar nem álcool, porque o álcool também já
já utiliza. Assim, mas é algo, se você fazer isso várias vezes, você até pode, para chegar a deformar, só se você fizer várias vezes, mas o ideal que a gente recomenda é que a gente utilize só um pano úmido, na verdade, para trabalhar com esse objeto. Então aqui é um exemplo básico, né, de um vulcão. Tranquilo. Vamos aqui agora na página inicial do Tinkercad, onde a gente consegue também explorar. Voltando aqui no importar, aqui tinha alguém perguntado sobre as figuras, né, que a gente consegue importar. Então, eu só consigo inserir aqui se for um STL, um OBJ, né, um outro formato similar ao STL, e o SVG, que é o formato de vetores. Então, eu só consigo inserir arquivos no formato de vetores. Porém, eu posso pegar uma imagem, converter ela em SVG, em vetor, e consigo inserir ela aqui, por exemplo. Isso é bem tranquilo. A gente não vai ter tempo, mas é possível também. A gente faz isso num outro momento. Ainda lá no no site, né, no Tinkercad, só para a gente fechar. Deixa eu ver aqui na página inicial. Aqui, ó, na hora que a gente entra no Tinkercad, a gente tem a pesquisa, né? Aqui na pesquisa, a gente vai conseguir pesquisar projetos de outras pessoas que fizeram algum modelo e compartilharam aqui. Então, o Tinkercad, como a gente fala, ele tem outras funções, então ele trabalha também com circuitos, blocos lógicos também, mas aqui a gente está focado no projeto 3D, né? Então, aqui a gente pode pesquisar alguns objetos. Então, vamos pesquisar aqui, deixa eu ver se tem algum crânio. A gente tem um objeto. Aqui, normalmente, a pesquisa ela fica melhor se a gente pesquisar em inglês, tá? Porque eu acho que a gente tem poucas coisas em português, mas tem. Então, quando eu clico, eu posso vir aqui, por exemplo, em copiar esse objeto e eu também posso editar. Então, eu posso, quando a pessoa ela publica um modelo, ela fala se aquele objeto ele pode ser reutilizado. Então, aqui nesse caso, eu posso clicar aqui em copiar e usar. E aí ele vai carregar aquele objeto. Dependendo do objeto que eu estiver modelando, ele exige um pouco de memória do computador, ele não carrega tão rapidamente. Esse aqui ainda está carregando. Então isso também vai depender do tamanho do arquivo, tem vários fatores que vão influenciar. Vou até ir limpando ele, mas vai fazer diferença, ver se ele vai carregar. Se não carregar, a gente procura outro. Pronto, carregou. Então aqui eu tenho esse crânio, né? Que provavelmente. Então o que esse trabalho aqui fez? Ele pegou um STL, pronto, ou um Tinkercad, algum outro site que disponibiliza STLs, e montou uma estrutura para criar esse projeto aqui do crânio, né? Não sei o que é esse pécora, mas é um crânio de algum ser aqui. Então aí ele criou esse objeto e aqui a gente pode exportar e imprimir e utilizar numa feira de ciências ou algo do tipo. Pode remodelar, todo o processo que a gente fez com um objeto sólido, a gente pode fazer também nesse objeto aqui, ó. Então eu posso, por exemplo, aumentar esse objeto, ó. Então posso modificá-lo, posso inserir furos, como a gente fez ali no vulcão, e assim por diante. Beleza? Então vamos agora finalizando. Então essa é a função de pesquisa, que a gente pode pesquisar modelos no Tinkercad. Modelos prontos aqui, editáveis também. A gente pode fazer isso aqui. Vou parar aqui, vou voltar para o slide e a gente já vai finalizando. Professor, temos outra pergunta do Pedro Lucas. Para imprimir a peça, precisa fazer alguma programação ou é só enviar para a impressora e ela já faz? Então, o processo de impressão é só esse que a gente fez aqui no Slicer, né? Que a gente utilizou o Flash Print. Então, lá no Tinkercad, a gente exportou no formato STL, a gente abre esse formato no Flash Print, no Slicer, né? E ele que vai converter esses dados para que a impressora entenda o arquivo. Então, é a linguagem G que eu tinha falado. Então, eu converto esse arquivo para a linguagem G, coloco na impressora e faço a impressão. Então, o processo de Slicer,
é um processo até tranquilo, não tem muita dificuldade, mas é um processo que ao longo do tempo a gente tem que ir aprimorando, né? A gente vai encontrando algumas dificuldades. Às vezes o bico entope ou a peça tem uma outra função que eu não detalhei aqui, que é um pouco mais complexa, que na hora de imprimir uma peça, ela pode ser que eu tenha que construir um suporte para que essa peça seja impressa, então esse suporte ele é construído ali no próprio slicer. E alguns outros detalhes mais avançados que a gente não abordou aqui, mas basicamente é isso. Crio a minha peça ou baixo ela em algum site, mando para o slicer e converto. E imprimo, mando para a impressora. Vamos voltar aqui para o slide, só para finalizar com as informações aqui. Peraí. Tá aparecendo aí, né? Tem outra pergunta aqui. Configuração mínima do meu hardware hoje para mexer com a impressão, qual o melhor sistema para se trabalhar? Então, aqui no Brasil a gente tem a primeira pergunta, né? Qual a configuração mínima? Depende muito do tipo de arquivo, do tipo de peça que você vai modelar. Essa modelagem que a gente fez aqui é bem mais simples, ela não existe tanta configuração, não existe tanto do computador. Mas eu recomendo no mínimo i3 e com no mínimo 4 GB de memória para que a gente consiga modelar e trabalhar com a impressão. Tá? E qual o melhor sistema? O sistema, a Apple são os melhores sistemas para modelagem, para qualquer tipo de trabalho de modelagem. São os sistemas da Apple, são do Mac, né? São os mais recomendados. Mas o Windows também a gente consegue fazer trabalhos tranquilamente, com processamento básico. E impressora nacional, a gente tem algumas, né? A gente tem aqui no laboratório, não sei se está aparecendo aqui, eu não estou vendo na câmera. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Acho que não vai dar para visualizar ela. Mas é uma impressora que ela é da empresa 3D Max, que é uma impressora montada no Brasil, produzida no Brasil. Claro que as peças vêm... Ela não é produzida do zero, né? Na verdade, ela é montada. E ela tem parte de tecnologia brasileira e nacional, né, e tecnologia da China. Então, ela tem uma mescla aí dessas tecnologias. Mas a gente já tem empresas no Brasil que produzem impressoras de boa qualidade. Então, o que atrapalha um pouco, às vezes, é o custo das impressoras brasileiras. Elas não conseguem muito competir com impressoras chinesas, que têm um custo bem mais baixo, né? Então, a gente tem essas limitações aí, tá? Então, para finalizar, aqui são os nossos contatos, né? O que eu falo nossos, que são os grupos que eu estou atuando. Então, a gente tem o Grifo, que é o grupo de robótica do IFG Uruaçu, e o grupo das meninas cientistas, que a gente tem vários projetos também nessa área. Das meninas cientistas, eu sou responsável pela área da informática. E aqui o nosso Instagram, né, do Grifo, das meninas, e do IF Maker Uruaçu, que a gente ainda está sem logo lá, porque a gente ainda está na fase de implantação do IF Maker. O IF Maker não está pronto. A gente ainda vai definir, vai fazer um concurso para logo, algumas outras informações ainda para a gente definir a longo prazo. Professor, aproveitando essa fala sua sobre o IF Maker, o senhor pode falar mais um pouco sobre o Laboratório Maker, o objetivo e o funcionamento dele? Claro, Misa, boa, bem lembrado. Então, o IF Maker é um edital, né, que nós conseguimos, os professores do IFG, né, do campus Uruaçu. Então, a gente recebeu, a gente está em implantação, né, que a sala está até um pouco bagunçada, a gente está organizando. Então, a gente tem esse laboratório, que é o nosso laboratório aqui do campus Uruaçu. A gente participou desse projeto, a gente conseguiu alguns equipamentos. Então, a gente conseguiu impressoras 3D, CNC, a gente ainda está em fase de negociação, kits de robótica, furadeiras. Então, a gente tem um laboratório maker completo, né? Dá para a gente trabalhar várias ações aqui, várias atividades. A gente ainda está nessa fase de implantação, então, devido ao ensino remoto, a gente está utilizando só para algumas ações, por enquanto, do Empodera, né, que está vinculado às meninas cientistas, mas futuramente, no próximo ano, se tudo der certo, a gente já vai atender todos, a princípio a comunidade do IFG, Uruaçu, e futuramente a comunidade da nossa região norte aqui também. Então, a gente tem várias parcerias com o próprio CityLab, com a professora Cristiane lá no
lá na reitoria, né, a professora Cristina do campus Lusiânia. Lá também tem lá é um laboratório maior, Maker também, então a gente tem outros laboratórios da instituição, outros campos, né, que receberam o laboratório IF Maker. E a função dele é trabalhar essa atividade de impressão 3D, de modelagem, trabalhar as categorias do STEAM, né, que é as ciências, tecnologias, artes e matemática, todas as disciplinas que estão bem vinculadas à nova formulação da BNCC, né? Então a gente vai ter vários projetos aqui para a gente trabalhar ao longo do tempo, e a ideia também é que o nosso espaço aqui ele seja ampliado. Para quem é daqui de Uruaçu, o laboratório está no subsolo, do lado de onde tem uma academia. Era o antigo laboratório de eletricidade, então a gente tem aqui esses materiais, a gente tem notebooks também que nós recebemos, então a gente tem um equipamento bem interessante aqui que a gente vai ter, tem como a gente trabalhar muitas ações futuramente. Então, né, nas redes sociais a gente tem lá as informações, né, no Grifo, nos Meninas Cientistas, no IF Maker também. Aqui tem meu e-mail para quem tiver dúvidas, alessandro.silva.ifg.edu.br. Deixa eu só voltar aqui para ver se... Projetos. Pronto. Então aqui, o que eu tinha passado para vocês no final é que são alguns dos projetos que a gente trabalhou. Isso. Depois de uma censura inicial aqui, a gente vai sortear alguns dos objetos para impressão. Então vão ser 10 objetos de impressão. A gente vai fazer o possível para entregar todos. Claro que a gente vai conseguir entregar só onde tem o campus do IFG, tá? Então, depois vocês acompanham as redes sociais do Grifo, das Meninas Cientistas, do IF Maker Uruaçu. A gente vai fazer esse sorteio lá de 10 objetos, fazer a impressão e enviar para os campos de acordo com o cadastro de vocês. Lá tem como eu entrar em contato, então eu entro em contato pela página que vocês... Lá pela página, né, na nossa classe. E aí a gente vai fazer o sorteio de 10, fazer a impressão e enviar para vocês. Tá? Então, ao longo da semana, a gente vai trabalhar com isso. Então, era isso. Eu quero agradecer. Quem tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato por e-mail, pode entrar em contato pelas nossas redes sociais, que eu vou estar lá para esclarecer. Então, muito obrigado e até a próxima. Gostaria de agradecer a todo mundo que participou da oficina até agora com a gente, por toda a participação, por todas as perguntas. Gostaria de agradecer primeiramente também, eu devia ter falado antes, ao professor Alessandro, que ministrou muito bem essa oficina e explicou para a gente um pouco sobre modelagem 3D. E eu fico muito feliz de poder ter participado dessa atividade com vocês. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.